ceia, noite de celebração, noite de estar na mesa do Senhor. Como eu costumo dizer no Salmo de número 4, o salmista declara que aqueles que o Senhor separou para si, esses são os seus queridos. Ninguém se assenta numa mesa com o seu inimigo, só se assenta na mesa com o seu amigo. E nesta noite cremos, louvado seja o nome de Jesus, que o nosso amigo Jesus está na mesa, está em nosso meio nesta noite. Amém, queridos? A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. Jesus está em nosso meio nesta noite. Nós fizemos uma leitura em Hebreus, no capítulo de número 9, desde o versículo 11 até o versículo de número 22. Todo este livro é especial, como toda a palavra de Deus é digna de toda a aceitação. Este livro nos mostra o melhor concerto, as melhores promessas pelas quais o Senhor tem concedido a cada um de nós ampla entrada no seu reino. Reino este que não pode ser abalado. As nações se abalam, os povos se abalam, gemem, não é isso? Por causa da angústia, por causa do pecado, por causa da morte, por causa das doenças. Exatamente num tempo como este, nós podemos ver grandes nações sendo abaladas, pessoas abastadas de dinheiro, pessoas que têm aí uma fonte de renda muito grande, mas ainda assim estão abaladas, ainda assim estão apavoradas, ainda assim estão enclausuradas, ainda assim estão sendo abalados os seus alicerces. Mas o reino de Deus, ele não se abala. O reino de Deus não entra em crise. Não há mortandade, não há praga alguma que tire o nosso Jesus do sério, porque Ele tem todo o poder. É Ele, querido, que está sentado num alto e sublime trono, e nesta noite está dizendo ao meu e ao teu coração: eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo. Louvado seja o nome do Senhor. As nações estão abaladas, os reis, os homens que estão em eminência reconhecem que são nada. A Bíblia diz que as nações são como gotas dentro de um balde diante do Senhor. Ele lança as ilhas por aí, querido, por causa da sua grandeza. É o Senhor, o nosso Senhor, que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante dele. É este Deus, o Todo-Poderoso, que você está servindo. É este Deus, o Todo-Poderoso, que você está buscando. E é Ele, querido, que tem suprido, abençoado, guardado, e é Ele que nos garante a vitória. Amém? Vamos estar meditando na sua palavra. Hebreus, capítulo de número 9. Nós vemos aqui, queridos, algumas comparações. A antiga aliança, os sacrifícios que eram feitos ali no santuário, no tabernáculo, e o autor aos Hebreus então faz uma correta aplicação
a respeito de um único só sacrifício que Jesus Cristo realizou. Tudo aquilo que eles realizavam a cada ano, a cada dia, tinham que realizar para ter validade, para ter aceitação, mas também com isto demonstrando a sua falta de eficácia, demonstrando a sua fragilidade, demonstrando a sua insuficiência a cada dia, a cada ano. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo não com o seu próprio sangue, mas com o sangue de um animal, um sangue alheio. Para que o sumo sacerdote adentrava no tabernáculo? Para oferecer o sacrifício, para buscar o perdão de Deus, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre a nação de Israel. Só que a Bíblia mostra que a cada ano, a cada sacrifício se mostrava imperfeito. Havia uma grande necessidade de um sacrifício maior, de um sacrifício melhor, que pudesse então trazer a cura, trazer a restauração, trazer o perdão e aplacar a ira de Deus sobre a vida do homem. E a Bíblia fala do tempo da reforma, o tempo da correção, o tempo em que Jesus Cristo veio a este mundo, para então oferecer este sacrifício, para então pagar este preço. A partir do verso 11, nós lemos: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, não só para este tempo, mas para toda a eternidade. O sacrifício de Jesus, a obra realizada no Calvário, traz ao pecador arrependido, que confessa, que crê, que confia no poder deste sacrifício, bens futuros, o tanto que hoje estamos na presença do Senhor, servindo a Deus com alegria, e depois a Bíblia diz que o Senhor nos receberá na glória, teremos um novo corpo, traça não vai consumir, ladrão não vai roubar, ferrugem não vai acabar. O que Deus começou na minha e na sua vida, estamos na presença do Senhor e depois ficaremos na eternidade, estaremos na eternidade com o Senhor. Hoje em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando Ele se manifestar, queridos, seremos semelhantes ao Senhor, estaremos para sempre. E num dado momento da eternidade, quando alguém perguntar, tem mais? Com certeza o Senhor vai dizer: eu só estou começando a mostrar a minha glória, eu só estou começando a revelar os meus mistérios. Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais para as vossas vidas. Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aquele tabernáculo primeiro foi levantado por Moisés, foi consagrado com sangue de animais, havia ali peles de animais, havia ali peles de peixes, como nós estudamos em uma das nossas lições passadas. Mas esse tabernáculo pelo qual Jesus
Cristo veio a este mundo, não foi feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. O tanto que, quando o anjo visita Maria, Maria pergunta: eu sou uma mulher virgem, eu não conheço marido, não tenho marido, não conheço homem, como se dará isso? Pois o anjo Gabriel estava dizendo a ela: Maria, há de nascer um santo, o seu nome é Jesus, ele livrará o seu povo dos seus pecados, o seu nome será Emanuel, Maria, Deus conosco. Ela então pergunta: como se dará? Como se fará isto? Sou virgem, não me casei ainda, estou noiva com José, não concebemos as nossas núpcias ainda, como se dará isso? O anjo então responde a ela dizendo: o Espírito Santo vai te envolver, Maria, a sombra do Onipotente vai te envolver, ele vai conceber. Ele veio a este mundo não com auxílio, não com a participação humana ou do homem, mas através do Espírito, através do poder, através da graça de Deus, ele veio a este mundo. João nos escreve: o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus assumiu, querido, a forma humana. Ele desceu a este mundo, ele encarnou-se para trazer uma maior, uma melhor, aleluias, promessa para as nossas vidas. E o autor continua dizendo: além do seu perfeito tabernáculo, comeu com os pecadores, mas não pecou. Bebeu com os pecadores, mas não pecou. Andou com as prostitutas, mas não se prostituiu, pelo contrário, ele trouxe liberdade para o cativo, quebrou a cadeia daquele que estava enclausurado, trouxe livramento para aquele que estava endemoniado. Aonde ele chegava, aonde ele entrava, onde ele abria a sua boca, o céu se manifestava, a glória de Deus operava, o nome do Senhor era glorificado. As pessoas diziam: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, verdadeiramente este é o profeta que havia de vir, verdadeiramente o céu nos visitou. Assim foi a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumpriu todos os mandamentos, obedeceu toda a lei, cumpriu a vontade de Deus, e não pelo sangue de bodes e nem pelo sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue. O sumo sacerdote apresentava um sangue alheio, um sangue de um animal, um sangue que não era dele. Mas o nosso perfeito sumo sacerdote apresentou o seu próprio sangue, apresentou, querido, a sua vida para nos trazer vida, apresentou o seu próprio sangue imaculado, perfeito, diante do Senhor, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que, pastor, apenas uma vez? Porque foi perfeito. Por que apenas uma vez? Porque foi
suficiente. Não tem vela, não tem missa do sétimo dia, não tem nada que, não tem ferradura, não tem pata de coelho, não tem nada que possa substituir o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos aproxima, o sangue de Jesus nos restaura, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e é suficiente e é eficaz para aplacar toda a ira, toda a condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele nos escreve: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É bem verdade que ele continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo João nos escreve: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não tem acusação, não tem acusador, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem hoste espiritual da maldade, nem a vida, nem o porvir. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro, Ele já provou este amor quando Jesus abriu seus braços no Calvário e disse: Pai, está feito. Pai, está consumado. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluias. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus está oferecendo este sacrifício apenas uma vez, efetuando uma eterna redenção. O que é redenção? Resgate. O que é redenção? O homem estava aprisionado, escravizado, e havia uma sentença para o resgate deste homem, para a liberdade deste homem. Todos os irmãos sabem muito bem, quando alguém é sequestrado, os sequestradores logo pedem uma recompensa, pedem ali uma grande quantidade de dinheiro, dizendo: não vamos liberar fulano se não pagar o resgate, se não pagar o sequestro, se não depositar o dinheiro ou trazer o dinheiro para que possamos libertar fulano ou beltrano. A família se desespera, os parentes tiram o dinheiro da onde que não tem, porque querem ver a liberdade do seu parente, querem ver aquele que eles tanto amam em liberdade, gozando da convivência da família. Oh, que coisa triste é estar em cativeiro. Alguns anos atrás, um homem conhecido na mídia por ser irmão de um cantor sertanejo foi aprisionado, foi sequestrado, e os sequestradores tiraram partes do seu corpo para provar que era ele, para provar que ele estava vivo, mas também revelando a sua crueldade. O cativeiro é terrível. Não pense que o sequestrador dá cafezinho, não pense que o sequestrador deixa assistir televisão, vai dormir numa cama confortável. Não, pelo contrário, não tem hora para comer, e olha lá se come, porque está cativo, porque está à mercê dos bandidos. Só para os irmãos entenderem a nossa condição.
o pecado, o diabo, nos mantinha neste cativeiro, querido. Estávamos longe de tudo e de todos, não tínhamos direito a nada, e o preço era para que haja liberdade, para que haja resgate, para que venhamos a libertar estes cativos. O preço é de sangue. Só que não era qualquer tipo de sangue, querido. Tinha que ser um sangue puro, tinha que ser um sangue imaculado, tinha que ser uma pessoa perfeita, tinha que ser alguém que nunca houvesse transgredido. E olhando para a Bíblia Sagrada, o inimigo prevalecia contra muitos homens. O pai da fé, Abraão, mentiu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, mandou colocar o homem na frente ali da batalha para ser morto. E assim grandes homens foram caindo. E o inimigo pensava: eu prevaleci, eu estou vencendo. Mas ele se esqueceu da promessa da semente da mulher. Deus vai levantar um que vai esmagar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E um a um ele ia dizendo: cadê Elias? Caiu. Cadê Abraão? Caiu. Cadê Isaac? Caiu. Cadê Jacó? O seu nome já diz tudo: suplantador e enganador. Mas um belo dia, numa humilde cidade chamada Belém, casa do pão, nasce alguém diferente, por obra e graça do Espírito Santo. Com 12 anos ele está dentro do templo, pregando a palavra, respondendo perguntas e fazendo perguntas ali dentro do templo, e sem pecar. Com 30 anos ele sai de casa e diz: aleluias, eu vou começar o meu ministério. Desce as águas do Jordão, é batizado por João Batista e começa a operar sinais, prodígios e maravilhas como nunca antes houvera. Quem é ele? O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não mentiu, ele não roubou, ele nunca trapaceou. Pelo contrário, sempre falou a verdade, viveu a verdade, andou na verdade, ao ponto de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O inferno se apavorou, querido. O inferno investiu todas as suas fichas. O próprio inimigo o confronta no deserto, dizendo: me adora, dizendo: transforma estas pedras em pães, dizendo: olha, se lança daqui abaixo. Está escrito: o Senhor dará ordem aos teus anjos e não vai te suceder nenhum mal, usando a palavra fora de um contexto para tentar apanhar o nosso Jesus. Mas a Bíblia diz que ele abria sua boca e dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás. Satanás, eu não vou te adorar, eu vim adorar a Deus, pagar o preço pelo resgate da minha igreja, da minha noiva. Eu vim comprar um povo zeloso, especial, de boas obras, que vai morar comigo lá no céu. Deixa eu ver se tem alguém que pertence a este povo aqui esta noite, que crê na eficácia do sangue de Jesus Cristo. Ele ofereceu o seu sangue, querido, quebrou as cadeias
e nós estamos livres de todo o cativeiro. O sequestrador chamado pecado teve que abrir mão. Eu não posso, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinando, o último inimigo é a morte. A morte dizia: eu prendo a todos, todos têm que passar e ficar comigo. Quando Jesus morre, a Bíblia nos mostra que ele desce às partes mais profundas da terra. A morte estava ali. A morte é um estado, não é um anjo. E a morte estava dizendo: ninguém nunca saiu daqui. Mas quando Jesus chegou lá, querido, ele quebrou os grilhões da morte, porque está escrito: ó morte, onde está a tua força? Tragada foste na vitória. Ao terceiro dia, Jesus prega aos espíritos em prisão, dizendo: eu sou o quarto homem da fornalha, eu sou a promessa de Gênesis capítulo 3 versículo 15, eu sou aquele que apareceu a Manoá e trouxe Sansão à vida, eu sou aquele que Abraão intercedeu por Ló para o livrar de Sodoma e Gomorra, eu sou Jesus, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse para a morte: morte, estou indo embora. Como assim? Estou voltando para o sepulcro, porque eu vou aparecer a Maria Madalena, eu vou aparecer a João, eu vou voltar, porque eu sou dono da vida. A morte não pôde prendê-lo, porque ele é o dono da vida. Ele ofereceu o seu sangue. Por isso esse testamento tem valor. O testamento de promessa, o testamento de validade, que é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que estamos uma vez mais assentados em regiões celestiais, dizendo: aleluias, o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Amém? Que se coloque de pé neste momento. Louvado seja o nome do Senhor por esta tão grande salvação, por esta eterna redenção que temos no sangue de Jesus Cristo. O seu próprio sangue, o sangue remidor, o sangue purificador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe aquele que nos acompanhou na live. Fizemos da mensagem, da boa palavra do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua família até domingo às 19 horas, permitindo o Senhor. Neste momento estaremos celebrando, partindo o pão, não é isso? E participando do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos em nome do Senhor Jesus.